ao podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele é muito maior do que você imagina e nós estamos aqui para compartilhar muito mais com você. Sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com uma convidada que é multitarefas, tem uma carreira maravilhosa e fique até o final para você saber se deu liga. Olha, mas antes de apresentar aqui essa nossa convidada para vocês, a gente tem um recado aí bem importante, não podemos esquecer? Não podemos. Se inscreva no canal. E tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui? Escaneie e venha para a comunidade Deu Liga, onde você irá receber todas as semanas as melhores informações sobre o mercado para se manter atualizado e mais do que isso, para alcançar os seus objetivos. Estamos aí no início de ano, então vamos começar com os 2 pés direito? Entre para a comunidade Deu Liga. Perfeito. E, gente, olha só, estou muito empolgada e feliz de você estar aqui conosco, porque hoje a gente vai conversar com uma mulher fantástica. Ela que é multi-empresária, multitarefas, ela tem muitos projetos. Sensacional! Ama desenvolver projetos e pessoas. É uma CFO, é Amanda Pina Ferreira. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, Tamires. Obrigada, Dani. E quando ela fala assim, parece que a gente vai receber assim, uma mulher já 50 mais, mas não, muito jovem e já realizou uma caminhada aí fantástica. Parabéns, Amanda, e muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Daniela. Obrigada, gente. Perfeito. Ela que é sócia fundadora da B Capital e da Belong Stay, sócia e CFO na Bitbounder, diretora financeira da Inconil Construtora e presidente no Instituto Professos e também professora no MBA de Real Estate da FAAP. Gente, a trajetória é imensa, então vai ser um bate-papo muito gostoso, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre mercado financeiro, sobre gestão financeira, a partir da ótica da Amanda. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, gente. Amanda, quando você escuta tudo isso sobre você, você tem assim, consciência de que você já fez tudo isso? E olha que aqui é só um resumo do resumo do resumo. Não, gente, acho que é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos, né? Eu sou uma pessoa, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada também, porque eu não posso me comparar com uma pessoa que não teve acesso aos mesmos recursos que eu, né? Então, assim, obviamente, eu acho que é mais fácil de eu falar o que eu conquistei aqui agora, diferente de uma pessoa que não teve os mesmos recursos que eu tive para poder fazer essa caminhada, né? Mas o bom Mas é tem que muita coisa ainda para que eu quero fazer, porque cada empresa é uma história. Sim. E cada empresa tem uma fase que eu sou muito importante dentro dela, tem aí, eu já vou delegando e a empresa já vai caminhando sozinha. Então, assim, é a história da vida, né, gente? A gente vai... São vários filhos, eu acho. Cada empresa que eu atuo é um filho. Uns que eu estou num estado de maturação mais exigindo mais da minha força, do meu talento ali. E outras que a gente já vai conseguindo delegar, já vai conseguindo estruturar e deixando o filho, né, caminhar ali. E essa é a vida, assim. Tem um significado mais forte, porque as suas empresas são filhos, mas você agora está gerando também mamãe. Estou muito feliz, gente. Sempre quis ser mãe, desde pequenininha. Então, nosso podcast aqui hoje é com 2 convidados, gente, tá? Uma mãe e tem um filhinho aqui, um menino. 6 meses Parabéns, agora. Daqui 2 semanas eu vou fazer 6 meses, muito feliz. Ah, com certeza. E nós também estamos muito felizes. Certeza, você tá radiante. Obrigada, viu, pelo convite. Muito obrigada. E olha, o que eu acho sensacional de você falar é que, de fato, cada pessoa ela tem acesso a recursos diferentes, mas você soube aproveitar os recursos que estavam à sua disposição durante toda essa jornada. Como que foi essa jornada profissional, essa sua jornada de caminhada? A parte da educação também, né? Bom. Porque você buscou muito essa parte da formação acadêmica ali até hoje, né? Sim. Então, gente, o que eu falo, né? Eu tive recursos de educação, minha família sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomei. Então, assim, eu já sou privilegiada por causa disso, né? Mas eu falo que um grande divisor de águas na minha vida foi quando eu fui fazer intercâmbio fora do país. Uau. Então, eu tinha 15 para 16 anos, fui para os Estados Unidos. E foi uma decisão sua, assim? Foi uma decisão minha, que eu sempre, desde pequenininha, gente...
Eu ia pra São Paulo, já falei isso pra Tamires, né? Eu ficava sonhando, eu falei, cidade grande, eu sou de Uberlândia, eu falava, nossa, eu quero morar nesse lugar, eu quero constituir a vida nesse lugar, eu quero, aprender muito aqui, eu quero morar aqui quando eu crescer, sabe? De Minas eu era pro fora, mundo. exatamente, eu não queria ficar em Uberlândia, eu queria sair, então desde pequenininho eu tinha um pouquinho desse impulso, né? Mas o que aconteceu quando eu fui fazer intercâmbio? Eu estudei numa escola pública. E aí, eu sempre estudei escola privada aqui no Brasil, e você tem o contato com várias pessoas de classes sociais diferentes. Então, essa foi uma questão que eu falei, gente, olha que legal. Aqui você tem uma escola de alta qualidade. E lá eu tive aula de cálculo 1, que é uma matéria que eu tive só na faculdade. A escola, um high school de assim, muita qualidade, né? Então, aulas muito técnicas e que eu consegui aprender muito. Aulas um pouco, vai pro intangível, porque eu tive aula de speech class, que é aula de oratória. Sim, Que legal. Com 15 anos de idade, Olha gente, só. olha isso, olha que privilégio, né? Assim, então, eu estava numa escola que tinha gente de todas as classes sociais, então eu era amiga de pessoas que tinham poucos recursos, até pessoas que, né, assim, a maior parte das pessoas com poucos recursos. E o mais legal, eu era filha, assim, os meus pais lá, ele era pintor e a minha mãe secretária. E, gente, porque eu falo que é divisor de águas, porque antes de ir pro intercâmbio, eu queria fazer moda. Olha! Eu queria fazer moda, gente. Assim. Olha Gente, isso. olha, da questão do sonho com a moda para Olha o mercado isso. financeiro, para a Olha gestão isso. financeira. Aí, o que aconteceu? Eu vi o que a educação faz com o país. Inclusive, Que uma das deficiências do nosso país, do Brasil, é justamente essa falta da educação financeira ali logo na base, né? Também. E não dá esse alicerce, às vezes, para você descobrir o que de fato é seu Você potencial, o que você quer. Exato. E olha, é bom você falar isso, porque já deu liga aqui as nossas histórias. Quando eu fui pro intercâmbio, foi quando eu decidi também entrar no mercado financeiro. Porque antes disso, eu queria entrar no Itamaraty. Já até contei. E você Rio foi na Branco. época da faculdade, né? Eu fui na época da faculdade. Você foi pela faculdade? Eu fui pela faculdade e eu entrei na faculdade falando assim, Então eu você vou fez fazer RI faculdade. também? Sim. Eu também fiz RI. Eu fiz RI Economia, mas assim, eu queria também. Eu tinha um pouco de sonho de ser diplomata também. Eu tinha um pouco de vontade. Não, então, eu entrei pra isso. E aí, foi no intercâmbio que abriu os meus horizontes. Que eu falei legal. assim, gente, calma, eu tô pensando aqui em um detalhe, o mundo é muito maior do que eu posso Exato. imaginar. E o Exato. intercâmbio, ele traz essa visão, né? Gente, é uma Traz, abertura de cabeça, porque você tá num país... Eu assim... foi Culturas país desenvolvido, diferentes. né? Os Sim. Estados Unidos. Então, você vê a cultura do empreendedorismo em todos os lugares. Forte. Entendeu? Pouca burocracia, fácil de você fazer negócio, fácil de fazer as coisas acontecerem. Então, eu falei, gente... e eu comecei a me apaixonar. Eu já gostava muito de política. Depois eu vou falar um pouquinho da trajetória da minha família, né? Que tem muito a ver com política. Mas meu pai, ele era republicano. E olha que eu sou uma pessoa muito de centro, não sou uma pessoa com ideias muito, assim, tão extremistas. Ele via Fox News, assim, 80% do tempo. E eu conseguia falar, eu gostava muito de falar de política com ele. Um pintor, sabe? Um cara, assim, de uma classe... Mas eu conseguia falar muito de política com ele, eu adorava aquilo. Polido, né, nessa questão. Gente, eu conhecimento. adorava. E isso me fez mudar a cabeça. Cheguei no Brasil, falei, gente, eu quero agora fazer RI. E aí eu fui fazer RI e já comecei a pegar as matérias de economia. Então, assim, foi um divisor de águas, sabe? Aí depois eu fui fazer, aí na minha trajetória acadêmica, né, que a gente estava falando, vocês estavam falando. Sim. Então, eu fiz economia e RI, me formei em 5 anos, foi muito bom formar os 2 cursos em 5 anos. Aí eu trabalhei em algumas empresas, fiz mestrado em finanças, fiz uma pós-graduação em negócios imobiliários, que eu amo trabalhar no mercado imobiliário, mas muita coisa para acontecer ainda, gente. Eu falo, gente, tem tanta coisa para aprender, Amanda, tantas revela funções ainda para eu exercer, pra tantas funções para eu exercer, assim, que eu fico contagiada, sabe? Quantos anos você tem? Já puxando o gancho aqui, revela a sua idade. Eu tenho 35 anos. 35. Muito jovem, já com toda essa trajetória. Só que uma coisa que eu vejo nas pessoas que são disruptivas, estão prontas para fazer, é essa chama, esse brilho no olhar de, poxa, eu já fiz muito, mas calma, tem muito ainda para fazer. E como que você alimenta isso? Isso é natural seu ou foi algo desenvolvido? Acho que foi muito, assim, desenvolvido também, porque meu pai e minha mãe são pessoas muito empreendedoras também. Olha, então já veio aí. Então, minha mãe, né? Minha mãe, ela teve... Gente, hoje eu entendo minha mãe, principalmente agora que eu tô tendo filho, né?
3 filhos, estudava, trabalhava, fazia e cuidava da casa, fazia tudo. Gente, Uau. como que minha mãe conseguia isso? Ela formou em administração, formou em artes, formou em pedagogia. Com 3 filhos. Com 3 filhos, trabalhou. Então, assim, foi diretora de escola. Uma pessoa que... Então, assim, Gente, que legal, né? Hoje ela atua no segmento hoteleiro, então ela tem a rede hoteleira dela. Então, assim, é uma pessoa que me inspirou muito e sempre me inspirou e sempre me apoiou em todas as decisões, que é incrível. Quando eu queria fazer moda, minha mãe falava, eu vou te levar pro Senac, vou te colocar... ela me levava pra fazer os cursos. É moda que você quer fazer, você vai fazer acontecer. Gente, minha mãe é uma pessoa incrível. E meu pai, que é o grande, assim, também, uma pessoa que me inspirou desde o começo, porque ele sempre teve esse gut, né? Essa vontade, porque antes de sair da faculdade, já fundou a empresa dele. Uau. Então, com 17 anos de idade, ele se formou, foi igual eu, fez 2 faculdades, engenharia e administração na UFO, e se formou, ele tinha que contratar um engenheiro para assinar os projetos. Pra vocês terem ideia. Ele se formou, abriu empresa e teve que contratar engenheiro para assinar os projetos dele. E ele, olha que incrível. Ele começou a história dele com 17 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. Sabe? Eu acho assim. E depois fez várias empresas, várias deu certo, algumas deram errado, mas ele fez, entendeu? Então, ele assim, esse se negócio se dispôs, dispôs. E hoje você vê um brilho nos olhos dele, ainda com muita vontade de fazer várias coisas acontecerem. E com 60 você anos. pegou essa energia, essa visão, porque olha só, sua mãe também é da área acadêmica, você também é professora hoje. Uhum. E o que eu percebo, Amanda, no seu lugar, uma das coisas que você falou aqui, poxa, eu tenho privilégios. Mas, gente, com 15, 16 anos, ela foi para os Estados Unidos, ela poderia muito bem só ter aproveitado ali, mas não. Então, assim, você soube aproveitar muito bem os recursos, as oportunidades. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória de, cara, é agora que, como que você foi parar no mercado ali financeiro, nessa parte da gestão financeira, tem toda uma trajetória antes. Perfeito. Também de ter essa parte da empresa familiar, que foi a sua primeira experiência, ou teve alguma antes? Teve algumas antes. Uhum. O que eu fiz, gente? O que eu fiz, né? Eu comecei a fazer economia, me apaixonei pela área, né? Por economia, finanças. E o que aconteceu? Eu, como já tinha essa vontade para fora, durante a faculdade, eu também fiz um intercâmbio que foi para a França, para Montpellier, fui fazer faculdade de economia na França. Como foi França, e voltei, né? Já quis procurar estágio. Então, foram 2 anos de faculdade, eu fui para fora, voltei, continuei, obviamente, estudando, né? E aí eu resolvi trabalhar. Meu primeiro estágio foi na Eismann, que é uma empresa alemã aqui no Brasil. E depois eu fui para o BNP Paribas, que é um banco de investimentos francês, hoje é o maior banco da França. É um banco de investimentos aí pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Tem escritório no mundo todo. E nessa época eu fui você trabalhar, com qual idade, mais ou menos, já? Eu estava com 21 anos de idade. Olha, uma baita experiência já. Com certeza. Foi muito legal. 21 anos de idade, você poder trabalhar numa multinacional, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava na área de corporate banking, na área de crédito. E corporate banking junto com os gerentes de relacionamento com o cliente. Então, eu era responsável pelo cadastro dos clientes. Eram todas empresas que faturavam acima de 300 milhões de reais. Então, assim, muito legal você poder trabalhar com empresas que faturam, né, esses números. E a gente tinha que fazer análise de crédito, tanto quantitativa, então pegar o balanço das empresas, analisar o balanço, analisar indicadores, para depois levar para o departamento de risco do banco. E eu ajudava esse trabalho, obviamente, né, os analistas a fazer esse trabalho. E assim, o banco, gente, você tá num banco grande, dá muita oportunidade. Sim. Então, relacionamento com E clientes. o seu olhar você, pro mercado por exemplo, eu tinha acesso à né? Bloomberg lá, né? A Bloomberg. Então, assim, a plataforma da Bloomberg. Eu tinha cursos de graça na Bloomberg. Todos os cursos possíveis. A Carol, que é a minha amiga, Amanda, vamos fazer esse curso. Derivativos, renda fixa, renda variável. A gente ia pra Bloomberg à noite, sabe? Assim, pegava antes da faculdade, depois... E dava um jeito de fazer os cursos da Bloomberg, porque a gente tinha a oportunidade ali dentro do BNP de ter acesso a esses cursos. E, Amanda, eu tenho certeza que, assim como você, outras pessoas também tiveram essa mesma oportunidade. O que você acha que foi disruptivo para que você conseguisse aproveitar e fazer disso
uma porta aberta mesmo Algo para te construir que moldou, hoje. né, o seu olhar para o mercado financeiro mesmo. Eu acho assim, gente, o cérebro é adaptável, né? A gente tem que treinar nosso cérebro a sempre pensar positivo e para frente, a nunca deixar ir para trás. Não quero que a psicologia positiva, tipo, ai, nossa, você que tá na dificuldade pode fazer acontecer, você pode chegar onde você quiser, etc. Calma, Não, gente, né? que ela Não é também isso. teve desafios. Vamos Não chegar é isso, nessa mas eu parte. acho assim que você consegue mudar muito seu cérebro. E eu acho que essa forma de pensar veio da minha família. Entendeu? É muito das formas que meus pais lidam com os problemas. Você tem problemas. Você tem problemas. E Os problemas vão estar ali. Eles virão. Eles virão e você vai ter que agregar conhecimento, sempre tentar resolver problema. E o olhar do Entendeu? empreendedor é justamente isso, né? É olhar o problema como uma oportunidade. Exato. Então, é bom os jovens começarem a olhar isso desde a faculdade, desde os primeiros estágios. Exato. Se deparar com o problema e falar assim, poxa, calma aí, quais são as oportunidades que eu tenho aqui? E o que eu posso aprender, né? Porque Era hoje você tem, né, as empresas que você é sócia, fundadora, mas com certeza coisas que você aprendeu lá atrás nas outras experiências cooperaram para a pessoa profissional que você é hoje. Exato. Eu tava lembrando um negócio do BNP, né? Por exemplo, eu queria trabalhar também com outras áreas, né? Departamento de câmbio, etc. Eu escrevi uma carta enorme pro meu chefe, falando assim, você tem que ter rotatividade aqui das áreas, entendeu? Assim, tentar, entendeu? Tem um problema, você tem um problema, tentar resolver, entendeu? Tentar fazer as coisas acontecerem. Eu ia cara de pau, eu ia falar com o presidente do banco. Eu não tô brincando. Deu certo. Eu ia falar com o presidente do banco, o presidente do banco passava, eu chamava ele pra Ela conversar. com 20 anos, você Entendeu? A gente não pode ter vergonha, mas eu isso. peguei isso muito do meu pai, também depois eu falar do meu professor. Não ter do meu medo, né, Amanda? A gente olha assim a geração, a gente precisa também criar, provocar as nossas oportunidades no ambiente em que estamos. E muitas vezes a pessoa tem medo, ela E tá ali, paralisa. gente, ó, tá ali a oportunidade, a gente não vê ela, a gente tem que abrir a cabeça para ver as oportunidades, sabe? Outra pessoa que me ajudou muito nesse mindset foi meu principal mentor, que é o Marcos Vinícius, foi meu professor de faculdade. Legal. Hoje ele é meu amigo, foi meu padrinho de casamento. Olha só. Então, assim, aproveitar das pessoas que estão ali para te agregar conhecimento e pegar na mão delas e, sabe, assim, continuar com elas, porque elas agregaram tanto para você. Continue cultivando relacionamento. Sim, entendeu? E nem todo mundo você teve a oportunidade de já ter sido moldada nessa mentalidade desde casa. Mas o ambiente, ele conta muito. E às vezes as pessoas não têm esse ambiente em casa. Então, buscar uma referência na faculdade, buscar uma referência no trabalho em outras pessoas. Exatamente. Porque se você não tiver referência, se você não tiver alvo, às vezes você não vai mesmo enxergar a oportunidade. Porque Exatamente. Eu gostei de uma frase que a gente ouviu, que o cérebro não processa o desconhecido. Ah, boa. Então, você precisa se dispor a conhecer algo diferente da sua realidade para você conseguir criar essas oportunidades. Concordo plenamente. Acho que é nessa linha aí. É. Mas olha, tem muito aqui pra gente falar. E esse professor você trouxe pro seu relacionamento por uma questão de gratidão também, Gratidão. né? E ele sempre foi... Hoje ele tá, pra você ter ideia, o Marcos Vinícius foi meu professor de Direito Internacional. Hoje ele tá na China, dando aula para diplomatas chineses. Bacana. Na Universidade de Pequim. E é até hoje meu grande... Isso foi ele que me levou para reuniões do Banco Mundial e do FMI fora do país. Então, assim, eu peguei na mão dele e ele continuou, assim, levando um grupo de alunos, sempre ele levava para essas reuniões dos bancos. E eu pegava meu dinheirinho do meu estágio, pagava viagem para ir para a FMI lá para Washington. E a gente tinha contato com ministros de finanças, presidente de bancos centrais. Só pessoas tomadas de decisão no mundo, todas as tomadas de decisão passavam por aquelas cabeças. Uau. Incrível. E foi esse professor que me deu esse espaço, né? Mas, obviamente, que eu me prontifiquei, né? Então, aí fala um pouquinho de carreira, né? Antes de entrar na empresa da família. Aí depois eu fui para a Suquidem, então eu fiz estágio no BNP, depois eu fui para a Suquidem como analista. Isso internacional ainda ou já tá... A empresa é francesa também, então eu trabalhei muito em empresas francesas e aí a gente vai cultivando um pouquinho, tá aprendendo muito da cultura das empresas, né? Uhum. Então a Suquidem é uma empresa francesa, é uma trading, né, de açúcar e álcool, então trade açúcar e álcool pelo mundo inteiro. Tem escritórios em Dubai, em Hong Kong, França, Brasil, Estados Unidos, em várias cidades do mundo. E eu tive a oportunidade de entrar como trader de derivativos.
Então, eu fui negociar, né? Também negociei opções. E a gente negociava açúcar, raw sugar, né? E white sugar na Bolsa de Nova York e Londres. Então, eu era responsável por fazer essas operações de compra e venda, né? De papéis. E fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo essa função. Gostei muito. Depois eu fui para uma área mais chão de fábrica, que foi, assim, não chão de fábrica exatamente, mas porque eu fui para a área de BI, que é Business Intelligence. Então, depois eu fui para essa área que tinha muito contato com as usinas. Então, era muito legal, porque eu viajava o Brasil todo, em reuniões com as usinas, entendendo um pouquinho de demanda e oferta de açúcar no Brasil e no mundo também, pesquisando. Foi muito legal. Tive a oportunidade de trabalhar um tempo na França, fui para Genebra. Então, assim, foi uma empresa que me trouxe muitas oportunidades. E foi assim. Então, essa foi minha trajetória um pouco fora da empresa da minha família, né? Durante esses 3, 4 anos que eu trabalhei no mercado. E como que isso contribuiu? Porque é uma cultura diferente, né? A gente está falando de uma empresa que não nasceu no Brasil, então traz culturas também do país. Gente, governança, transparência. Gente... Não tem o jeitinho brasileiro. Não tem o jeitinho brasileiro. Você está trabalhando com pessoas de altíssima qualidade, executivos, os caras que formaram em Harvard, MIT, pessoal assim, são executivos de alto escalão, né, que você tem a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e aprender, assim, sabe, assim, gente, só da empresa dá a oportunidade de trabalhar lá fora com eles e, é sensacional, é sensacional. E foi muito legal, foi uma experiência, assim, bem, bem legal nas 2 empresas que eu trabalhei, né? E antes para a empresa da família, que eu vou contar até agora. Pode, não, fica à vontade. Porque, assim, eu acredito que em algum momento você também deva ter pensado, poxa, posso criar uma carreira internacional. Eu ia, tá, Miris? Eu ia pra Hong Kong, eu já tava fazendo chinês, gente. Não tá entendendo? Onde entrou já chinês? Eu fiz chinês durante 2 anos. Olha só. Comecei na faculdade, porque eu queria, porque a China já estava em ascensão, crescendo aí 2 dígitos por ano, etc. Eu já tinha essa vontade de trabalhar de alguma forma com alguma coisa da China. E aí na Sukiden, quando veio os chineses, que a gente tem história em Hong Kong. Aí o presidente, Amanda, você vai receber os chineses. Eu tive que me virar com os chineses. O Jeremy, Amanda, você recebeu os chineses. Meu Deus do céu. No final deu certo. Eu que recebi os chineses. Sabe, introduzir um pouquinho da empresa. Eu já ia falar pra ela assim, fala um pouquinho de chinês. Mas qualquer coisa que ela falar, a gente vai falar assim, concordo. Gente, é muito difícil, é uma língua... E eu falo, é uma cultura muito rica, né? Uma cultura milenar. A forma que você escreve, a forma que você escreve, tudo tem um porquê. Então, por exemplo, quando você vai escrever homem, que é tá, é um tipo um T, que é um homem trabalhando. Olha. É um T, porque é um... Tudo já tem um significado, né? Tem um significado da cultura. É um pouco machista, né? O homem trabalha. Como que é da mulher nu, que é uma mulher segurando um filho. Que é o formato de porque uma são mulher aqueles segurando desenhos, um né? Não lembro o nome. Os caracteres, né? Os chineses. Ou seja, a língua representa a cultura deles. Aí eu até me arrepio. É mágico. Então, assim, eu falo, gente, a gente nunca pode parar de aprender. Já fiz vários cursos, eu continuo querendo fazer e me aprimorar em outras coisas. Eu falo assim, e foi muito importante eu ter feito chinês. Então, eu ia para Hong Kong e ia trabalhar lá em Hong Kong. E aí, depois que... E como que foi essa decisão? Assim, eu tô ansiosa pra saber esse momento de ruptura. É grande. Foi o pior e o melhor momento da minha vida, começar a trabalhar na empresa da minha família. Por quais motivos? E ela é muito nova ainda. É uma decisão assim que você tem que tomar muito nova. E acredito que vem o peso da responsabilidade também, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória. Gente, foi assim. Vamos lá, o que aconteceu? Eu falei um pouquinho da trajetória do meu pai, da empresa dele, né? Ele já tinha mais de 30 anos de empresa. E nessa época, ele já estava expandindo pelo Brasil. Então, boa parte do portfólio que tinha ali era de Minha Casa Minha Vida, principalmente de uma faixa 1, que é a faixa que depende 100% do subsídio do governo. Então, o governo vai financiar para construir a obra, né? Que é para famílias de baixa renda, muito baixa renda, né? Famílias que não têm recurso para comprar seu imóvel.
Então, a maior parte desses nossos empreendimentos, 80% do faturamento da empresa na época, era Minha Casa Minha Vida Faixa 1. E a gente estava indo fazer uma obra, ele estava indo fazer uma obra em São José dos Campos, que é do lado de São Paulo. E você estava em São Eu Paulo. estava em São Paulo. Eu falei assim, pai, eu sabe que eu não volto para Uberlândia, né? Eu falei, não, mas exatamente. Então, a gente está indo para São Paulo, agora você não tem desculpa. Então, vou montar aqui né? A gente vai montar a sede administrativa da empresa aqui em São Paulo e você vai começar. Não, obviamente, você não vai ser diretora de nada, você vai trabalhar ali na área financeira, no que você pode ajudar. E eu trabalhava na área financeira, eu trabalhava um pouco fazendo a viabilidade dos empreendimentos. Então, vários empreendimentos que a gente estava construindo também de loteamento, etc. Eu era responsável por fazer essas análises financeiras. E comecei a trabalhar com meu pai, isso era 2013. Só, gente, foi logo ali no começo daquela crise que nós tivemos no Brasil a partir de 2014, né? Então, eu fiquei ali 1 ano, né? A gente estava com a obra em São José dos Campos. E até então a empresa atuava no ramo imobiliário. Exato, basicamente. fazia de tudo, mas 80% naquela época do faturamento era Minha Casa Minha Vida. Então, gente, você imagina que você está fazendo uma obra. A gente estava fazendo, na época, 3 empreendimentos, cada um de mais ou menos 2.000 casas, tá? Então, imagina que você tem um fluxo financeiro que vem a receita, você faz a medição da obra, em 2 semanas você já recebe da caixa, né, da instituição para arcar com essas despesas que você fez. E aí, gente, começou aqui até aquelas pedaladas fiscais. Então, quando a gente fala vendo... Estava ali no governo Dilma, né? O que é? O governo, né, deixava de repassar para a caixa deixava de repassar para as empresas. Então, atrasava esses pagamentos. Então, imagina uma empresa que estava na expectativa de ter um recebimento em 2 semanas, começar a atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses... Nossa, isso então, imagina, né? Aí o que a gente teve que fazer? Operações financeiras de endividamento, teve que fazer... Você tem que pagar o fornecedor, você tem que pagar o empreiteiro, você tem que pagar o fornecedor de material, você tem que pagar o funcionário não pode parar, né? Exato. Então, gente, foi uma época de muito aprendizado. Por quê? Faturamento, para vocês terem ideia da empresa, caiu em 70% em 2 anos, entendeu? Isso então, é a área muito, administrativa da empresa diminuiu, a gente tinha no administrativo umas 130 pessoas, foi para 25 pessoas em 2 anos. E nessa época, meu pai estava tomando a decisão de, né, estava indo para, porque vocês sabem, as pessoas não sabem, mas hoje ele é vice-prefeito de Uberlândia, né? Agora já é prefeito. Agora em janeiro já é prefeito. Sim. Então, assim, ele estava indo para... Tinha que sair da administração da empresa. Eu fiquei com o sócio dele na administração da empresa. Então, foi muito assim... foi muita responsabilidade, né? Para a gente tomar ali. Então, o que eu falo? Reestruturação financeira de empresas. Reestruturação de pessoas, reestruturação de processos, operações financeiras que eu comecei a aprender, que foi incrível, né? Então, por exemplo, a gente, para conseguir financiar a empresa, a gente tinha que fazer algumas operações estruturadas, que é securitização de recebíveis. Você pega os loteamentos, que a gente tem ali 10 anos para receber, e dá um desconto para a securitizadora para ela conseguir antecipar esses recebíveis e a gente conseguir pagar as coisas aqui dentro. Porque os ciclos ali estavam atrasados por conta da pedalada fiscal. Gente, ciclo econômico do mercado financeiro é incrível. Cada segmento tem um ciclo econômico. Sim. Loteamento é um ciclo econômico de, pode durar muito tempo, 20 anos. Assim como o agronegócio, né? A gente Exato, muito fez com uma essa indústria questão que de você prazo. pega, produz o papel, vende e você vai ter o recebimento, né? Mercado financeiro não, mercado imobiliário não, então é um pouco diferente. Então, a gente lidando com vários ciclos financeiros, com vários tipos de produtos, né, dentro da empresa. Então, assim, o loteamento que salvou a gente, né? A gente teve que fazer reestruturação interna de pessoas, então foi muito dolorido, porque eu tive, junto com o sócio do meu pai, demitir pessoas trabalhando com ele durante muito tempo. Só que isso trouxe uma resiliência para vocês naquele momento que hoje vocês pudessem empregar muito mais pessoas, Exato, né? eu vou falar então, um pouco... às vezes, é uma dor necessária ali do momento. Exatamente. Então, assim, foram 7 anos, né, que eu fiquei ali na empresa, né, o Global. E esse desafio você pegou logo no início, ali, quando você entrou na empresa familiar, ainda muito nova, teve que lidar com tantas... Uma gestão de risco, Gente, né? processos. Imagina um processo que uma pessoa fazia, ela vai ter que pegar e fazer outras atividades. Então, ela fazia processo de gestão de cobrança,
ela vai ter que fazer gestão de recebíveis, contas a pagar, Então, assim, Porque entendeu? precisa, E eu né, tive que agora? refazer, assim, eu tive que refazer todos os processos da empresa, tive que retreinar as pessoas para o sistema. Então, assim... Até você teve que abraçar outras funções, né? Sim, aí eu Você comecei a abraçar as outras funções. Eu tava só em financeiro e viabilidade, né? Exatamente. Aí eu fui entrando, gente, eu trabalhei com marketing, com a área de vendas. Olha isso. Então, assim, para tentar, é desesperador, né? Você tem que vender. Então, toda semana tinha que reunir o corretor, toda semana você tinha que, cada semana uma estratégia diferente pra você conseguir vender. Então, assim, foi muito legal. Por quê? Porque eu trabalhei diretamente depois na área de vendas, na área de marketing da empresa, né? Pude entrar na área de orçamento, área de compras, ver processos. Por exemplo, como que você vai conseguir diminuir o custo de uma obra, né? Você tem que entrar no orçamento, você tem que entrar ali no processo de compras, né? Então, gente, foi assim, foram 7 anos magníficos. E o que aconteceu, né? A empresa, assim, já estava, assim, tentando lidar com problema, né? Só lidando com problema. E eu falei, gente, e meu irmão, ele tinha acabado de se formar lá em São Paulo, ele fez engenharia. E o Pedro Paulo vinha para Uberlândia, né? Ele, diferente um pouco de mim, ele queria ser engenheiro, ele fez engenharia, queria ser igual meu pai. O sonho Ele do queria PP seguir realmente era o negócio. seguir a trajetória do meu pai. E meu pai falou assim, você vai poder voltar para Uberlândia, mas você não vai trabalhar na minha empresa, não. Você vai fundar a sua empresa, então você vai ter que construir o seu caminho. Eu não vou te dar, entendeu? Na Seu época... pai queria realmente forjá-los, né, a construir a própria trajetória. E olha, é uma característica que a gente vê em comum, né, entre os pais de negócios super bem-sucedidos, Isso é de verdade. primeiro querer que o filho se prepare antes de entrar para o negócio da família. Porque muitos, não estou dizendo que é o caso do seu irmão, acredito que não, alguns falam assim, nossa, eu vou fazer essa faculdade para trabalhar na empresa do meu pai e se escora. Mas, às vezes, o mercado, ele não vai ter o amor, o carinho que seu pai tem por você. Ele vai te ensinar. E o PP trabalhou em empresas ensina. fora também, né? O PP trabalhou na Alphaville, trabalhou em outra uma gerenciadora de obras. Então, ele teve a experiência dele fora também. E quando ele voltou, meu pai falou assim, não, vocês vão abrir a empresa de vocês e vocês vão começar a tocar. E deixa o Global aqui, a gente vai gerenciar. Hoje é o Global uma empresa que está hoje como uma proprietária de terrenos, né? Está gerenciando ali os terrenos dela como uma terrenista mesmo, né? E a Inconil foi criada, né, em 2018 aí com a vinda do Pedro Paulo, que é a principal cabeça da empresa. Eu falo, gente, eu sou apenas um acessório ali, que estou ali para proteger e tá acompanhando o financeiro, etc, né? Então, eu estruturei toda a área financeira da Inconil, então, assim, processos de back-office, planejamento estratégico, orçado realizado, fluxo de caixa. Eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o fluxo de caixa, porque toda empresa de construção quebra por fluxo de caixa, tá? Má gestão de fluxo de caixa. Então, cada obra é uma empresa. Então, se você não tratar cada obra como uma empresa, você vai acabar tirando, né? Vai acabar prejudicando o grupo econômico todo. Então, assim, o PP é a grande cabeça da Inconil hoje. Eu estou ali mais como um acessório para ajudá-lo. E foi também, eu falo, né? Eu ajudei a construir a Inconil e depois eu fui saindo um pouquinho, porque depois eu quis empreender. Né? Então, Vem o lado dessa multi-empreendedora. Mas eu continuo assim, eu falo, né? A Inconil é aquele filho que tá lá, né? Hoje eu mandei pra Isabela, daí, como tá o fluxo de caixa? Semana que vem a gente tem reunião de conselho, me passa aí como que tá a atualização dos relatórios, eu quero revisar os relatórios antes de ir pra conselho. Então, assim, hoje na Inconil a gente tem um back-office muito bem estruturado, a Isabela é responsável pela ela que, maestra e faz tudo acontecer dentro do financeiro da empresa. Contabilmente também ela é contadora. E eu sou a pessoa que está ali, né, o quê? Gerenciando o fluxo de caixa, gerenciando o orçamento, preparando os relatórios para o conselho, garantindo que o conselho receba os relatórios fidedignos, que a gente possa tomar decisão com base naqueles relatórios, elaborando um pouquinho também de planejamento estratégico, porque o que vai ser a empresa daqui... Né, obviamente, a gente pode ficar prevendo muito que as coisas mudam tão rápido, né, gente? Sim. O que é a empresa daqui a um tempo, né? Daqui 5, 10, o que a gente quer fazer? Então, como a gente tem uma decisão lá atrás de
de ir para o segmento de energia renovável. Então, assim, outros investimentos. A gente, como está o tempo? Não, Quanto tempo já passou? Quanto tempo já Não, a passou? gente vai Estamos caminhando. no meio do nosso Tá no do meio, nosso tá bom. episódio. Então, porque eu falo demais. Você deixaria eu ficar falando? Mas, Não, assim, mas é porque o bom de te ouvir é que tem sempre uma reviravolta. Quando eu penso assim, não, então a Amanda depois disso se acalmou Ela e quietou. tal. Não. Empreendi. Tem uma reviravolta. Mas assim, É bom, eu amiga. tenho muito carinho, eu continuo, né, obviamente, lá dentro, né, eu não venho mais tanto para Uberlândia, mas eu, obviamente, depois da pandemia, é uma coisa muito legal que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né, isso é incrível. Então, eu participo das reuniões mais importantes, eu vou presencialmente das reuniões mais importantes, mas a Inconi é uma empresa que o Pedro Paulo faz tudo acontecer, a gente está, de uma forma ou outra, trazendo produtos muito inovadores, né? Uberlândia é uma cidade que há 15 anos não era o que é hoje. Eu saí de Uberlândia porque não tinha muita oportunidade. Eu falo, se eu tomasse a decisão hoje, talvez eu ficaria em Uberlândia, porque Uberlândia hoje é uma cidade de muitas oportunidades, mudou muita coisa. Então, primeira vez que a gente está trazendo um AAA de verdade, né, para o interior aqui, com o WTC, que é a Ceres, e a Imob Hub é parceira. Então, assim, muita coisa legal para fazer acontecer, continuo lá. É um filho que eu vou continuar cuidando. Sim. Né? Porque assim, Amanda, a gente percebe em toda essa sua trajetória, é nítido, a sua paixão pelo universo das finanças e também você desenvolveu muito habilidade para isso, né? De acordo ali com toda a sua experiência. Mas é nítido também que você foi forjada ali a desenvolver pessoas, e eu percebo muito na sua fala a questão também de processos, governança, transparência. Sim. Tanto que durante a sua jornada vieram aí convites para você também ser sócia de outros negócios. Exato. E ter novos filhos. Gente, Então, conta pra gente essa Foi trajetória. muito legal. O que aconteceu, né? 2019, eu fui empreender. Qual que foi a dor, né? Bem pré-pandemia, Eu acho que ela tem uma formiguinha, assim. Gente, foram duas empresas. A Belong, né? Hoje a gente está abrindo um braço de desenvolvimento imobiliário e investimentos, que é a Bicapital. Uhum. E em 2021 veio o convite da Bitbounder, que é uma empresa americana, para eu estruturar a área financeira da empresa. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas Conta pra dois gente. filhos, né? E depois o Professos também, que é muito legal depois eu comentar do Professos com vocês. Sim. Mas, vamos lá. A primeira Belong, né? 2019, eu tô nem Conil, né? Etc. E eu ia meu pai, gente, sempre me incentivou muito a ir em palestras, em eventos. Então, sair um pouquinho da minha zona de conforto e ver o que está acontecendo no mundo. E da bolha, né? Porque às vezes a gente Porque você entra... tem uns problemas, gente, aqui dentro da empresa. Você fica dentro do problema, você não consegue olhar para fora, olhar para a oportunidade. Não consegue encontrar a Sim. solução. Às vezes a Não, solução, se você gente, fica ali, A você não vai gente encontrar. sente isso, né? A gente trabalha com o mercado financeiro, pode ficar muito aqui. Quando a gente sai, vai para um evento de alguma outra coisa. Gente, tanta coisa acontece. E foi muito legal, porque eu via novos produtos surgindo no mercado imobiliário. Via essa mudança de comportamento do jovem, que a gente hoje não tem mais vontade de ter, né? A gente quer usar as coisas. E muito disso também vem com base na economia de mercado, que mudou muito, porque o preço dos imóveis cresceu acima da renda nos últimos anos. Então, você imagina que as pessoas que antes poderiam comprar e financiar um imóvel, hoje, com 30 anos, você não consegue mais ter renda para você ter uma entrada de 20% para você conseguir financiar um imóvel. Então, tá atrasando ainda mais a compra de imóveis por jovens. Então, não é negócio, acho legal ter apartamento pequeno, eu quero alugar porque é legal. Não, gente. Mas você já porque viu? as pessoas não têm condição financeira para comprar um imóvel. E você falou algo importante, que o preço dos imóveis, eles aumentaram muito mais do que a renda. Então, a gente tem aquela impressão, a gente ouve falar, nossa, bem na minha vez de comprar uma casa, um imóvel, porque os meus pais compraram casa. Exato, muito cedo, né? Isso. E aí, gente, o que acontece? Eu fui fazer no mestrado que eu pude aprofundar no tema e entender o que aconteceu. Uhum. O que aconteceu? A oferta, assim, oferta e demanda, né? Tudo na economia é oferta e demanda. Se você tem uma demanda crescendo, se você tiver a oferta crescendo, o preço vai estabilizar, né? Uhum. Agora, como que é no mercado imobiliário, gente? Mercado imobiliário, a demanda sobe, só que a oferta depende de quê? Da prefeitura para aprovar o projeto. E de 2003 a 2013, no mundo todo, não foi só no Brasil, teve uma
puta, desculpa pela palavra, burocracia para você conseguir aprovar projetos, tá? Então, a oferta não ia no mesmo passo que a demanda de imóveis. Então, e ficou descompassado. Você não tem lançamentos acontecendo na mesma proporção do que as pessoas estão né, exigindo, buscando, e você tem um aumento de preço. Entendeu? Tá, e a gente já tem uma explicação econômica. Entendeu? Exato. Então, você vai atrasar a compra de imóveis, né, para essa geração de millennials, que é a nossa geração, né, que vão conseguir comprar imóveis mais para frente. Então, não é porque a gente quer um apartamento pequeno ou se... Então, com o que eu tenho na mão, eu consigo comprar um pequeno, me desculpe. Eu não, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Eu vivendo tudo isso em São Paulo. Ainda mais na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Nessa época, eu tinha me juntado com meu namorado, na época, o Tom, namorei com ele 2 anos, a gente resolveu morar juntos, a gente não conseguia comprar um imóvel, então a gente foi alugar, né? Vamos alugar um imóvel. Só que em São Paulo, 2018, não tinha apartamentos mobiliados, decorados, sabe? Padronizados, bonitinhos. Eu tive muita dor com o corretor, de ir no apartamento para o corretor não aparecer, um contrato. Meu, assim, uma burocracia imensa para você conseguir um imóvel para alugar. Porque, gente, antigamente, lá atrás, você alugava um imóvel, não tinha nada, né? Nada de mobília. Hoje, você já quer tudo pronto. Sim. A gente queria tudo pronto, porque eu não tenho tempo. Meu tempo... Ele é muito precioso para ficar cuidando de reforma, ficar cuidando de... Eu queria um negócio muito pronto. Eu mudei de cidade, eu também procurei um apartamento já mobiliado, é praticidade. Eu precisava mudar, assim, em 2 semanas. Não dava para eu cuidar de tudo. Exatamente. E aí você observou uma tendência e uma falta. Exatamente. Eu observei uma tendência, que é esse mercado de locação, muito propício a negócios, né? E fui começar a pesquisar um pouquinho do mercado fora do Brasil. Como que era? Boa. E, gente, esses empreendimentos 100% para locação são muito... Tem nos Estados Unidos e na Europa, né, empreendimento multifamily apartments. São prédios inteiros de fundos mobiliados, decorados para locação, né? Então, foi aí que eu comecei a ver esse mercado. Aí vem a questão de você não ter vergonha, né? Chamar pessoas que estão ali no seu ciclo para conseguir abrir um negócio com você. Chamei o Stefan. O Stefan foi meu primeiro sócio, meu investidor anjo. Ele foi amigo de faculdade. E o Stefan era daquele grupo de amigos que eu te falei do Marcos Vinícius, do meu professor. Que é para as reuniões no FMI, no Banco Mundial, lá em Washington, etc. E o Stefan foi meu primeiro investidor. Ele foi presidente do Airbnb no Brasil, isso em 2000. Quando o Airbnb veio para cá, ele foi responsável pela implantação do Airbnb no Brasil. Ele já tinha uma bagagem. Já tinha uma bagagem nessa área. Eu falei assim, Stefan, né? Fiz o pitch para ele. Ele falou que foi o pitch mais rápido que alguém já fez, que ele comprou. E chamei ele para ser sócio. E aí, depois daí, foi assim, 2019, né? 2020, o Guilherme Vilazante entrou de sócio. O Guilherme é um executivo de altíssimo... o Guilherme é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É um cara que trabalhou em grandes bancos de investimento, trabalhou em uma das maiores empresas de residenciais para locação no país. Era sócio nessa empresa e a gente foi, né? Eu conheci ele através de um outro executivo de um grande fundo que me apresentou, um cara que me apresentou ele. Então, assim, sabe esse negócio da conexão, networking, gente? Exatamente. Conheci o Guilherme, entrou de sócio. A gente ficou aí, veio em 2020 a pandemia, né? Nossa. Aí eu tentei captar, não consegui, fiquei 2020, 2021 né? 2020, 2021 a gente não conseguiu captar. 2022 a gente abriu uma administradora para administrar imóveis de terceiros, enquanto a gente não conseguia fazer nossa tese de negócio acontecer. E hoje, finalmente, gente, depois de 4 anos, a gente está aprovando nosso primeiro projeto, né? E, então, você assim, persistiu aí no gente, projeto, tem acreditou. muita resiliência. Então, assim, e eu falo, para você ter uma coisa, você tem que abrir mão de muitas outras. Eu tive que abrir mão de parte da Inconil, né? Do meu tempo, do meu recurso financeiro, tudo, né? Muita coisa. Então, o que eu fui fazer? Enquanto eu não consegui... E eu também, pela Belong, né, /Bicapital, agora que a gente estava nesse braço de investimentos, eu não tinha remuneração, né? Não tinha como me sustentar. Então, imagina que minha receita diminuísse 50%. E aí, o que eu fui fazer? Dar aula. Foi aí que... Entendeu? Então, gente, eu falo, tá vendo? Pra você abrir mão de uma coisa, você tem que aproveitar do seu potencial. E fui dar aula e dar consultoria também. Meu sócio da Belong
sabe, me ajudou ali para pegar algum trabalho de consultoria. O Guilherme me ajudou para pegar um trabalho de consultoria para conseguir me sustentar durante esse período. E o empreendedor, Então, às vezes, não gente, quer passar por esse processo, né? De, olha, qual que é o preço de acreditar no seu projeto? Exato. Poxa, às vezes o preço é você dar um passo atrás para você Exatamente. conseguir avançar. Hoje, 4 anos depois, a gente está falando que você está, sim, com a Inconil, Exato. né? E está com o seu negócio, com a tese validada já e pujante. Exato. Então, assim, foi muito difícil, né, meu, gente? Agora, em 2023, que eu consegui captar investidor para o meu negócio. Qual que é a tese de negócio da Bicapital, tá? Da Belong/Bicapital. A gente pega espaços que não são bem utilizados na cidade. Então, a gente é uma empresa de requalificação urbana, antes de tudo, tá? Uau. Então, você pega espaços que não estão sendo utilizados, a maior parte deles, prédios comerciais que estão vazios pela cidade. A gente transforma eles em residencial, mobília, decora para fazer gestão de locação. Nossa, que bacana. Principalmente Então, se a gente olha um São Paulo, que o centro às vezes está desabitado. Gente, o centro está desabitado. As cidades no Brasil saíram do centro, foram expandindo de forma muito desordenada, esqueceram o centro, mas o centro é onde tem a melhor infraestrutura que existe. Sim, Calçadas, energia, saneamento. E os centros são lugares que têm uma infraestrutura muito propícia. Então, gente, o que acontece? Mas não é só no centro de São Paulo que tem oportunidade. Então, você tem bairros muito bem localizados, com infraestrutura também, que tem oportunidade de investimento. Então, lá que a gente está. Então, hoje a gente está com empreendimento. A gente está aprovando um projeto lá na região do Itaim, que é um prédio que estava vazio, né? E a gente está requalificando esse prédio, né? E pegando um prédio que está ali vazio há mais de 6 anos, sem uso, e requalificando. Então, é demorado. Eu tenho muita consciência também, gente, do timing, né? Assim, então, foram 2 anos de pandemia. É um negócio, tem um ciclo financeiro muito diferente de incorporação. Incorporação, ciclo financeiro de incorporação, você consegue vender e financiar a obra. Sim. Eu não tenho como eu vender a unidade, porque é para locação, entendeu? Ou seja, tem que então, estar pronto. Tem que ter 100% do recurso antes de viabilizar o projeto. Porque a pessoa já entra tudo pronto, ela não paga nada antes de estar pronto. Exato, entendeu? Então, assim, é uma estrutura de capital que não está... no Brasil ainda a gente não tem uma estrutura de capital pronta para esse tipo de negócio, né? Mas sabe o que eu acho sensacional? Você já estava no mercado imobiliário, você inovou dentro do mercado imobiliário. Sim. Porque, às vezes, os empreendedores acham que tem que inovar saindo completamente do seu ramo de atividade. Poxa, no seu ramo, na sua área, naquilo que você entende, qual que é um gargalo que as pessoas ainda não estão vendo no mercado que você pode inovar? E você encontrou através da sua experiência pessoal. Exato, exatamente. Foi uma dor que eu tive, né? E foi tentando construir uma história, uma empresa com base nessa dor. E foi eu fui atrás das pessoas. Então, eu fui atrás do Stefan, eu cheguei até o Guilherme, eu cheguei até o Pinheiro e o Marcelo, que são os outros sócios que eu tenho, que são caras, assim, que já têm empresas em São Paulo, o Marcelo é ex-executivo de banco, o Pinheiro é um empreendedor já há mais de 30 anos no mercado imobiliário, e são pessoas que eu aprendo com eles a cada dia, sabe? Então, assim, tá um pouquinho fora do meu ciclo da família também, eu acho que é importante, e né? agrega. Então, assim, eu tá com pessoas novas, pessoas diferentes, né? Não naquela... Eu amo minha família, gente, eu amo trabalhar com minha família, até hoje eu trabalho com ela, mas é muito legal também, você tá um pouquinho fora e vendo outras coisas acontecerem, a gente aprende demais, né? Assim, Guilherme e o Marcelo trabalharam em grandes bancos, então são executivos tem muito know-how na parte de M&A, eles trabalharam nessa área de fusões e aquisições M&A. E o Pinheiro é um empreendedor nato, também que eu aprendo com ele cada dia. Então, assim, a Belong foi a Belong/Bicapital, né, que a gente está com esse braço agora de desenvolvimento imobiliário agora, meu filho, que hoje me dedico mais tempo, tá? E você comentou sobre o convite da Bitbounder, né? Então, isso foi em 2019 que eu fundei a Belong, estou até hoje com ela, né? E atuando na empresa. Mas o que aconteceu? Em 2021, final de 2021, só para vocês entenderem quem é a Bitbounder primeiro, né? É uma empresa americana, é uma software house americana, fundada por brasileiros de Uberlândia. Olha, de Uberlândia também. De Uberlândia. Então, são todos, assim, desenvolvedores de software da UFO,
que estão no mercado há mais de 20, 30 anos, aí, que já formaram há mais de 20 anos. Olha que né? orgulho, gente. Exato. E eles começaram, gente, a prestar... Eu não entrei no começo da empresa, eu entrei depois de um ano, depois de 2 anos de empresa, um ano de empresa. A empresa começou a prestar serviço para startups nos Estados Unidos. Então, é uma software house que a gente desenvolve toda a parte de tecnologia das empresas, das plataformas, do zero, tá? Começou com uma startup, com 2 startups. Gente, a empresa começou a crescer muito rápido. E o que eles fizeram? Como eram, assim, eu cheguei na empresa, tinham 15 desenvolvedores, que estavam com 2 ou 3 projetos. E estava crescendo muito rápido, só que eles são todos desenvolvedores de software. E não tinha alguém da área financeira para cuidar da área financeira, né? Então, alguns sócios já tinham visto meu trabalho, já trabalharam comigo algumas oportunidades. Falaram, Amanda, eu vou convidar você para ser nossa sócia e para você estruturar a área financeira da Bitbounder. Então, foi aí que eu entrei. Hoje a empresa, né? Hoje tem mais de 8 clientes Estados Unidos e Europa, 8, 9 clientes Estados Unidos e Europa. É uma empresa que eu me identifico muito, gente, com a cultura da empresa. Tá? É uma empresa que eu nunca vi uma empresa ter tanta criação de valor e agregar tanto valor para o cliente igual a Bit agrega, né? E é uma empresa muito também humana. É engraçado, é muito produtiva, agrega muito valor. A gente nunca perdeu um cliente na nossa história de 4, 5 anos de empresa. E a gente perdeu um cliente porque essa empresa também faliu, né? Tipo, faliu não, é uma startup que depois não teve continuidade. Então, por isso que saiu do nosso portfólio. Mas a Bitbounder agrega muito valor e eu tenho muito match na cultura principalmente governança, transparência, prestação de contas. Então, é uma empresa muito, muito, muito transparente em tudo que faz. Prestação de contas mensalmente com todos os sócios, muito correta, muito certa em tudo. Tive a oportunidade de estruturar a área financeira lá. E hoje as meninas lideram ali com tudo, eu só também vou ali, né? Hoje, antes era mais exigente da minha parte, hoje, né? Hoje eu ainda agrego, mas hoje quem toca a empresa, assim, as meninas financeiras são sensacionais. E é isso. Então, hoje eu tô dividindo meu tempo entre Inconil, Bitbounder e Belong/Bcapital, né? Amanda, e toda essa sua paixão por finanças, né, e todo esse seu conhecimento culminou aí numa questão também que traz um impacto social, porque você empreende ali, tem os seus negócios, mas a gente percebe que você quer trazer essa parte do transbordar mesmo. Fala um pouquinho pra gente como que nasceu o Professos, o instituto que você tem. Perfeito. O que aconteceu, gente? Foi dentro da Inconil que surgiu o Professos. Primeiro, um pouco da minha veia social, né? Do porquê. Lá em casa, minha mãe sempre fez trabalho social. Ela, os irmãos dela, o meu avô, que é o pai dela, para vocês terem ideia, ele faleceu já há mais ou menos uns 5 anos. Mas o que ele fazia? Todo Natal, ele juntava a família toda para ir para a periferia da cidade, para a gente distribuir brinquedo e cesta básica para famílias. Isso desde pequenininha. Então, assim, e a família da minha mãe sempre teve essa veia social, ela e os irmãos dela. E você cresceu Então, eu nesse cresci contexto. vendo isso, né? Segunda coisa, meu pai, pela política, ele ia em muitos bairros, eu acompanhava ele pequenininha, gente, 6 anos de idade, 5 anos de idade. Meu pai foi candidato a prefeito quando eu tinha 7 anos de idade. Isso há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, eu me lembro de eu fazia questão, ele fazia questão, minha mãe, de me levar nos bairros e estar acompanhando. Então, acho que assim, a gente teve um contato muito com a realidade do Brasil, que é fora da nossa bolha. Outra coisa legal é a escola, né? Eu estudei numa escola, que foi a Escola da Criança, que teve muitos projetos sociais dentro da escola. Então, sempre me levava para projetos sociais. E amigos também. Então, durante a faculdade, eu tenho uma amiga que se chama Isabela Guilhem, que ela me levou para algumas instituições, como o Teto, que a gente foi construir casas em periferia de São Paulo. Então, assim, eu sempre tive um pouquinho de várias influências, né? Então, essa é do porquê que eu sempre tive... Toda a família tem uma sensibilidade muito grande com a área social e que a gente sabe que o Estado, gente, muitas vezes é muito ineficiente para chegar aonde tem que chegar.
Então, hoje eu entendo que a gente tem que fazer, não tem que terceirizar o problema, e a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte. A autorresponsabilidade, né, do empreendedor. Exatamente, porque, a gente paga os impostos direitinho, mas como esses impostos estão chegando? E a gente sabe que o Brasil não é eficiente. Toda a burocracia que nós temos, toda a forma de politicagem, tudo que acontece, a gente sabe que as coisas não chegam para as pessoas rápido, né? Vai para o federal e depois volta para super mal distribuído, né? Então, o que aconteceu? Foi nesse contexto, né, que 2018, um dos gestores, na época era Del Global, que é o Humberto, me chamou para conhecer uma instituição aqui em Uberlândia, que era o projeto Reescrevendo Histórias, que é uma instituição de contraturno escolar, que é onde as crianças ficam quando estão fora da escola, tem várias atividades. E ele tinha muita atividade de música, de dança, de arte, só que eu não via atividades que poderiam agregar as crianças no mercado, daqui a pouco, quando elas fossem entrar no mercado de trabalho, né? O que aconteceu? Fui chamando o pessoal da empresa para dar aula para as crianças. Aí eu comecei. Vamos dar aula de Excel para as crianças, vamos dar aula de marketing, vamos chamar o cônsul de Portugal para dar aula sobre globalização. Uau. Vamos dar aula de desenvolvimento urbano. Acesso, Só, né? gente, que era uma aula por mês, entendeu? Era uma aula por mês que a gente ia dar para as crianças e chamava o pessoal da Inconil mesmo e agregados, né? Pessoal do mercado, pessoal da Silb, amigos, pessoas próximas que iam dando aula. Então, isso foi 2018, 2019. Foi perto ali quando nasceu as suas empresas. Exato, foi junto. A Belong junto, Big Capital junto, tudo junto. Depois, em 2021 para 2022, quando eu fui entrar na Bitbounder. Aí, o que aconteceu, gente? Em 2020, teve pandemia. E a pandemia, a gente teve uma defasagem na educação muito expressiva. Sim. Tá? Então, as crianças ficaram fora das escolas e, gente, foi triste. Não estavam preparadas. Principalmente os pais, né? Os pais vão... Poxa, trabalha tanta coisa, ainda veio pandemia, não vai alfabetizar o filho dentro de casa. Não são todos que têm essa estrutura, né? Exato. E aí eu falei assim, gente, vamos voltar com uma estrutura ferrenha pra gente fazer acontecer esse projeto? Vamos com aulas semanais. Toda semana a gente vai dar aula para essas crianças. O que eu fiz? Fui chamando primo, fui chamando amigo aqui, ó, a Isabela tá aqui. Fui chamando amigo, fui chamando primo, gente, família, assim, os Pina Ferreira, tá todo mundo, os 16 primos da parte da minha mãe, tá todo mundo ajuda, é incrível. Amigos, pessoas próximas de Uberlândia para darem aulas. E a gente montou uma grade horária, que são 7 aulas. Aula de finanças básicas, marketing digital, inteligência emocional, empreendedorismo, direito, dever e cidadania, ciência da computação e profissões do futuro. Uau! 7 aulas. Realmente. 7 aulas. Em áreas muito chaves que hoje Exato. o mercado de trabalho E o que eu precisa, faço? né? Eu chamo executivos do mercado para darem essas aulas. As aulas já estão prontas, a gente já tem todas as aulas prontas. E são amigos, pessoas, executivos, grandes que dão aulas. Ou que dão seja, as aulas. além do conhecimento, já tem um networking ali de cara. Exatamente. E aí, que a gente foi criando uma comunidade mesmo. Então, hoje eu tenho uma comunidade de professores, né, de São Paulo e Uberlândia. Então, em Uberlândia, a gente já atuou com o projeto Reescrevendo Histórias. Aí, fui para São Paulo. A gente atuou durante um ano, tá? Que a gente fica dentro das instituições. Com a Casa da Criança Santo Amaro, que, coincidentemente, o presidente da instituição é meu ex-chefe lá do BNP. Olha só! Gente, é umas coisas da vida. Olha isso! Olha isso! Olha isso, que me chamou pra gente fazer o projeto lá. Aí depois a gente foi pro Lar Sírio, lá em São Paulo, que é um amigão meu, que é o Serginho Schoff, que é o presidente do Lar Sírio, hoje lá em São Paulo. E a gente implantou o projeto no Lar Sírio, que é uma outra instituição em São Paulo. E agora aqui com a instituição Casa, em Uberlândia. E a gente vai continuar ano que vem, tá? Então, depois sigam lá no meu perfil no Instagram, vão no Instituto Professa, se vocês quiserem participar. Pessoal aqui, né? Pessoal que tiver interesse em participar, dando, gente, 1h30 de aula. Tipo assim, é 1h30 de aula que você vai pegar um ano inteiro. Você pode pegar 1h30 para você agregar conhecimento para alguma criança. Eu já quero. Nossa, gente, então achei sensacional. Falar de investimentos aí com essa turma. Como que é Então, o cadastro? Assim, vai no Instagram do Professos, tem o formulário, você pode se cadastrar para dar aula.
Ela vai perguntar qual aula que você vai poder dar. As aulas já estão todas prontas, gente. Não, entendeu? pelo YouTube a gente vai colocar na descrição. É incrível, as aulas já então. estão todas prontas. Então, o ano que vem a gente vai continuar com o projeto aqui em Uberlândia. E, gente, só crescendo. Então, É muito Uberlândia, legal. São Uberlândia e Paulo, São hoje, Paulo. atuação. Na verdade, São Paulo já terminou as aulas, não tem mais. A gente não tá atuando hoje mais em São Paulo, a gente atuou durante 3 anos. E agora a gente tá só em Uberlândia. Tá? Mas hoje eu tenho a Tainá, que hoje ela fala processos, né? Tanto que é importante. Tem processos financeiros, processos acadêmicos, processos de marketing. A Tainá faz tudo. Eu tenho hoje uma reunião com ela. Antigamente era uma reunião a cada 2 dias que eu fazia com ela para acompanhar tudo da empresa. Hoje ela já pegou todos os processos, está fazendo tudo sozinha. Hoje eu acompanho. Então, assim, hoje eu dou aula no Processos também. Então, assim, é uma coisa que eu faço pro meu bem-estar, sabe? É pro meu bem-estar e eu acho que isso é muito bom, você poder ver as crianças agregar conhecimento para as crianças. Gente, não, e criança é um solo fértil, né? Pensa os frutos que você vai colher daqui pra frente. Vocês não têm base, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Elas dando... Gente, apresentação de plano de negócios da empresa delas. Qual a idade deve dessas morrer crianças, de mais ou menos? orgulho, né? E vocês pensam, né? Assim, às vezes que as crianças de 7 anos, o que a criança de 7 anos vai fazer? Gente, a cabeça delas é... Um mini adulto falando de negócio. Gente do céu, é muito fofo. E a gente fala o que o CFO faz, o que o CMO faz, o que o marketing faz, o que o RH faz, o que a área de produtos faz. Então, a gente ensina, sabe? Como que funciona uma empresa, né? Então, gente, é muito orgulho. Assim, na aula de direito. Eu não vou ficar falando, eu vou ficar... E Amanda, como Você sentiu o lado maternal aqui? E como que, com tudo isso, já falando do lado maternal, você consegue esse equilíbrio entre vida pessoal, profissional? Eu acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não coloca muito isso, né? Mas... E você entra num fluxo. Exato, exato. Eu acho, gente, eu sou uma pessoa muito organizada, extremamente organizada. Então, por exemplo, eu acho que eu também dou conta, por quê? Primeiro, porque eu tenho pessoas muito, assim, que eu confio e pessoas que trabalham comigo que são muito eficientes. Então, na Inconil, a gente tem um time aí de 5 pessoas. Na Bitbound, eu tenho um time de 2 pessoas. No financeiro, eu falo, né? Na Belong, hoje, na verdade, são poucas pessoas, eu faço a maior parte dos processos, e no processo eu tenho a Tainá. E na pessoa jurídica também, eu tenho uma consultoria que a Rafaela atua para mim nessa consultoria. Então, assim, sem as pessoas, eu não sou nada. Sem essas pessoas. São pessoas extremamente qualificadas para tomar decisão, para fazer as coisas acontecerem. E hoje eu consigo entrar, dependendo do momento da empresa, eu entro a hora que eu tenho que entrar, né? E processos. Processos. Eu falo, coisas que são repetitivas, você tem que ter processos. Então, área de compras, orçamento, área de financeiro, tudo que você tem coisas repetitivas, se você tem um processo, tá tudo certo. Hoje a Tainá faz tudo da empresa em Conil, assim, só pegar lá, ver o mapa de processos. Hoje você tem a tecnologia para te ajudar muito, para automatizar alguns processos, tem plataformas, né? A gente utiliza o Pipefy, que é uma plataforma que automatiza alguns processos específicos do financeiro. Então, assim, pessoas, processos e organização. Eu sou uma pessoa que todo dia sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, eu tenho minha agenda, anoto tudo que eu vou fazer e vou ticando. Se eu não fizer, eu realmente passo para outro dia. E sou uma pessoa muito planejadora, assim, muito, muito, muito cuidada, organizada, e isso eu peguei muito dos meus pais. Os dois são, assim, extremamente organizados e detalhistas e fazem o touch. Você percebe algo em comum? Porque a gente tem conversado aqui com alguns líderes e a gente observa esse ponto do, olha, até aqui é a minha parte, gente. E começar também a delegar, saber o momento saber delegar, onde você vai. Saber o momento que você tem que delegar. E trazer as pessoas certas para o negócio. Porque isso, muitas vezes, é o que vai resultar no crescimento ou não do negócio. Gente, a alma do negócio. Eu falo, né, por exemplo, a Tainá, por que ela tá ali? Porque é uma pessoa extremamente sensível com... ela é psicóloga, a menina, mas ela trabalha com financeiro, com marketing e com a área acadêmica, com crianças também. Mas é a pessoa certa, entendeu? Porque qual que é o core do negócio? É a parte
Intangível, é o intangível. Uhum. Ela faz o financeiro, porque o financeiro não é core. Mas tem esse social. Entendeu? Mas ela é boa para aquilo e consegue tocar aquilo Uhum. tudo, entendeu? Sim. Lá na Beachbounder, a Bárbara e a Joyce têm as suas competências e são sensacionais nas competências delas. Então, assim, você tem pessoas, processos bem alinhados e tem disciplina e você tem organização, para mim, eu acho que é o principal para você conseguir dar conta, sabe, das coisas assim. E como você vê esse futuro aí? Tanto futuro Amanda, como futuro Brasil, como futuro do mercado imobiliário. Como você vê esses próximos passos? Tá. Eu falo assim, da minha pessoa física, né? Assim, eu tenho muita coisa ainda para fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer muita coisa. Eu tenho muita vontade de estar atuando mais nesse ramo de tecnologia, que eu já estou atuando mais de 3 anos e estar explorando mais isso, tá? Então, muito disso. Eu quero a minha empresa, né? A Belong /Bcapital. Eu tenho só boas perspectivas, então está começando agora, gente, sabe? Depois de 4 anos, finalmente, com o projeto em mãos, sendo acontecer. Então, eu me vejo muito também tá atuando aí e agregando muita tecnologia ao meu negócio, ao mercado de real estate. Eu tenho um livro que eu li, eu e meu sócio, né, a gente leu juntos praticamente, porque a gente sempre debate sobre esse livro, chama Rethinking Real Estate, do Dror Poleg, que ele fala o quê? Pega as principais mudanças no mercado imobiliário com relação a todos os segmentos. Então, pega residencial, hoteleiro, comercial, data center, tudo que está acontecendo. Então, se você aqui é do mercado imobiliário, Rethinking Real Estate, do Dror Poleg, as maiores disrupções que estão acontecendo dentro do mercado, porque são muitas, né? Então, por exemplo, a área financeira. Hoje, a área financeira, a gente já conseguiu automatizar muitos processos. Né? Então, prestação de contas. Antigamente, as meninas demoravam aí 2, 3 dias para fazer uma prestação de contas bonitinha para os sócios, né? Hoje, você já tira tudo do sistema, você consegue automatizar todo o processo de cobrança, otimização, cobrança. Antigamente, tinha uma regra de cobrança, você que tinha que exercer todas as atividades da regra. Hoje em dia, você consegue automatizar muita coisa. Então, a primeira coisa, né, de mudanças que estão acontecendo AI e tantas plataformas legais que você consegue implantar, né, ferramentas de AI dentro delas para você conseguir otimizar seu trabalho. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Dentro do mercado imobiliário, eu vejo cada vez mais essa propensão, as pessoas querendo mais o uso do que ter as coisas. Então, eu acho que eu estou no ramo certo, né, investindo nesse tempo meu na Bcapital. Eu vejo também mercado de venture capital, etc., startups. A Beachbounder, durante 2023, aí, 2022, a gente teve momentos complicados, porque a gente teve o mercado de venture capital enxugando no mundo todo, né? Então, juros altos nos Estados Unidos e na Europa faz com que as empresas não invistam, né? E as startups também não consigam dinheiro tão fácil igual era antes, né? Isso é muito bom. Isso foi muito bom para a gente também se consolidar, né? Então, agora que está voltando, então, gente, a gente voltou a crescer e a empresa está indo muito bem. Mas eu acredito que esse mercado de tecnologia vai ainda melhorar, vai impulsionar negócios e vai aumentar muita produtividade em muitas coisas. Tenho então, certeza. Assim, muita perspectiva boa, positiva para os negócios. Por exemplo, a gente tem hoje 60 desenvolvedores na empresa. A gente não tem escritório. A gente tem escritório, mas ninguém vai para o escritório lá em Miami. Olha só, é home office. Home office. 100% dos desenvolvedores trabalhando de casa. Então, assim, eu falo, e eu vejo as empresas que a gente trabalha, que são nossas clientes também, não estão então, uma dica espaços, né, para os empreendedores incorporar a tecnologia aos negócios para otimizar. Exatamente, porque minha sócia acabou de chegar lá dos Estados Unidos, meus 3 sócios acabaram de chegar dos Estados Unidos, da Vale do Silício, falaram assim, lá os outdoors é só plataformas, etc. Aqui no Brasil é tudo um pouco tangível ainda, né? Mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Então, eu acho que, por exemplo, mercado de data center. Ela falou assim, ela estava lá no Vale semana passada, o pessoal falando de data center no espaço. Olha! No espaço? No espaço. Tipo assim, gente, umas coisas muito fora da caixa. Muito disruptivas, assim, né? IoT aplicado a armas de fogo, por exemplo. Então, a arma só vai disparar se for a pessoa dona da arma mesmo que dispara. Entendeu? A tecnologia mudando gente, aí, umas né? coisas muito loucas acontecendo, muito fora da caixa acontecendo.
E mercado imobiliário também. Uberlândia está primeiro AAA de verdade em Uberlândia agora com WTC, entendeu? Hoje, AI veio para transformar muitos negócios, atendimento ao cliente, você automatizar, você ter o AI agent para atender o seu cliente, né? Você análise de crédito. Hoje, a análise de crédito de empresas, às vezes, já sai tudo também pela inteligência artificial, né? Da empresa. Sim. Então, corretoras, imobiliárias, precificando imóveis. AI precificando imóveis também. A AI precifica os imóveis com base no qualitativo, no quantitativo, etc. Então, assim, eu só vejo boas perspectivas, assim, para tanta parte de tecnologia, mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem muito ainda para agregar em tecnologia dentro do nosso negócio. E eu quero muito estar à frente, sabe? Vai estar. A gente já está vendo que já está. Olha... Se eu pudesse, eu ficava aqui ouvindo muito tempo. E assim, você não vai ter oportunidade, porque nós vamos continuar aqui por trás das câmeras. Mas já fica aí o convite que teremos, sim, mais um episódio. Poxa, Amanda, toda vez que você vier pra cá, já queremos. E outra, 2025 vai acontecer muita coisa pelo que a gente sentiu aqui. A gente quer atualizações. Isso. Não, e ela já vai estar com o filhinho ali também. Nossa, pensa a gente poder ver... Ai, já tô imaginando. Amanda, se você pudesse agora, olhando ali para aquela câmera, falar para quem está nos assistindo o conselho que você daria, ainda mais agora que a gente está no inicinho de 2025, muita gente também com todas as metas ainda para fazer, querendo empreender também, querendo ter o seu imóvel, querendo, enfim, uma vida nova, assim. Você que já teve essa experiência de começar, recomeçar e continuar várias vezes, quais conselhos você daria? Olha, eu acho assim, primeira coisa, não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha, não tenha medo de arriscar. Tenta assim, por exemplo, se você quiser criar alguma coisa, tenta administrar, tenta tirar o negócio do papel, gente. Começa a fazer seu plano de negócios, conversa com pessoas que você confia, que vão avaliar o que você está pensando, entendeu? Então, assim, não tenha vergonha. Comece de hoje, sabe? Comece. Uau, eu acho que esse já é um conselho, assim, porque as pessoas têm medo de começar, têm medo de como que vai ser e não chega onde quer chegar. É muito adaptável, isso que eu falo, é muito adaptável. Então, comece a fazendo, sabe, e planeje-se, entendeu? Eu sou muito de planejar, então, executar, obviamente, a gente também precisa ficar planejando e executar, né? Tem que executar. E procurar pessoas, né? Fazer conexões. Isso gente é nítido durante a sua trajetória. Não ter vergonha também disso, né? De você procurar pessoas, fazer conexões, aproveitar as pessoas que estão dentro do seu ecossistema, que elas têm muito para agregar, assim, mais do que vocês imaginam. Então, acho que é isso. Não ter vergonha e conectar, sempre estar conectando com seus professores, pessoas que estão dentro do seu ecossistema para você, sabe? E sempre tentar resolver um problema, entendeu? Se é um problema, tentar resolver, entendeu? Não tentar... Eu sei que é difícil a gente ficar pensando só na solução, mas é isso. Entendeu? Então, eu acredito que depois disso nós podemos dizer que com certeza deu liga. Deu liga, Amanda. Deu muita liga. Muito obrigada. Olha, a gente vai acompanhar de pertinho aí a trajetória desses próximos passos. Estamos com muita expectativa. Parabéns. Obrigada por ter vindo acompanhada com o seu neném. Porque, nossa, e você fala assim, com brilho no olhar, uma dádiva. E muito obrigada. Deu liga, se sente, assim, honrado de te ter aqui conosco. Dani. Com certeza. Obrigada, viu? E fica já a abertura para um novo convite aí futuramente. E você que está aí, curta, compartilhe, tá bom? Esse episódio. Não seja represa, seja rio, como a Tamiri sempre fala. Tem que seguir o fluxo. Então, compartilhe. Tá vendo esse QR Code? Venha para a comunidade Deu Liga e receba sempre o melhor do mercado financeiro. Nós ficamos por aqui e... Até o próximo Deu Liga!